Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin entregou ao Congresso Nacional o texto para a proposta de emenda à Constituição da Transição. Ela vai possibilitar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de janeiro de 2023. Chamado também de minuta, esse texto preliminar entregue pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin irá passar por análise no Senado e na Câmara e prevê o gasto de R$ 175 bilhões fora do teto e sem prazo definido. Então, entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. Então, em resumo, essa é a proposta que agora caberá ao Senado e à Câmara Federal analisá-la. Então, nós já entregamos, não entregamos nenhuma PEC. Nós entregamos uma proposta, um anteprojeto, para que seja analisado pelos senadores e deputados federais. O texto prevê ainda a possibilidade de ampliar despesas quando houver receitas extras. Com isso, o impacto da proposta de emenda constitucional pode ser ainda maior. São 3 pontos que podem gerar um estouro do teto. O primeiro diz respeito à continuidade do Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de R$ 600 por beneficiário, com o pagamento extra de R$ 150 por criança de até 6 anos. Para esse item, o texto estima a necessidade de até R$ 175 bilhões, sendo R$ 70 bilhões adicionais ao orçamento de 2023, proposto pelo atual governo e sem prazo definido, ou seja, não foi determinado quando esse montante poderá ser usado. O segundo item prevê uma permissão para o governo usar receitas extraordinárias para investimentos, com intenção de elevar o investimento público na economia para até 1% do PIB. O governo pretende usar parte das receitas extras, no limite de até R$ 23 bilhões para esse fim. Até então, esse dinheiro seria usado para o abatimento da dívida pública. E o terceiro item prevê o uso de receitas de fundos socioambientais e de universidades, ou seja, um dinheiro obtido por doações desses entes para ser usado livremente, sem que seja incluído na conta do teto de gastos. O relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, afirmou que a maior dificuldade em relação à PEC não é a tramitação, mas sim chegar a um consenso de qual o texto ideal entre os parlamentares. E que assim que chegarem a esse consenso, ele será o primeiro a assinar a proposta, o que lhe dará a autoria da PEC, e que as demais assinaturas só serão recolhidas quando houver segurança no texto ideal. No destaque internacional, mesmo após análises apontarem que o míssil que atingiu a Polônia e matou 2 pessoas deve ter partido da Ucrânia, o governo de Kiev insiste que ele era russo. A posição contraria as versões de Estados Unidos e da OTAN, que atribuem o caso a um disparo da defesa antiaérea ucraniana. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que foi um míssil russo, com base em seus relatórios militares. O míssil provocou a morte de 2 homens no pequeno povoado polonês de Zawodów, situado a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Inicialmente, o incidente gerou temores de uma escalada bélica, já que a Polônia é um país membro da OTAN e está amparada pelo compromisso de defesa coletiva da aliança. Mas, com as primeiras investigações sobre o ocorrido, a tensão diminuiu. O presidente polonês, Andrzej Duda, também afirmou que não há indícios de que se trate de um ataque intencional contra a Polônia e reiterou que é bastante provável que o míssil fosse ucraniano. E chegou a hora de falar de esporte. Faltam só 3 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no Boletim Esquenta Qatar, Leonardo Félix fala da Celeste Olímpica, a tradicional seleção do Uruguai. Vamos ver. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da seleção do Uruguai.
Depois de uma péssima primeira metade das eliminatórias, em que a vaga para o Mundial chegou a ficar bastante ameaçada, o que derrubou o técnico Oscar Tabares, os uruguaios conseguiram se recuperar. A Celeste Olímpica, comandada por Diego Alonso desde 2021, acabou na terceira colocação na fase classificatória da América do Sul, após vencer o Peru por 1-0, gol de Arrascaeta. A Copa do Catar deve ser a última de muitos nomes dessa geração que fez história no futebol uruguaio na última década, em especial os atacantes Suárez e Cavani. A Celeste está no Grupo H, com Portugal, Coreia do Sul e Gana. Pessoal, falta muito pouco. 3 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo. E olha, antes de encerrar, o excesso de umidade favorece o aumento de ácaros e fungos, que são os responsáveis por desencadear a maioria dos problemas respiratórios. Vamos acompanhar. Você já deve ter reparado que, geralmente, junto com a previsão do tempo, há também informação sobre a umidade relativa do ar. Ela é mais importante do que muita gente imagina, já que influencia diretamente no nosso organismo, podendo causar problemas de saúde decorrentes dessa umidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal para a saúde do ser humano fica entre 50% e 80%. Quando entra entre 20% e 30%, a região já deve ficar em estado de atenção. Para se ter uma ideia, quando a umidade alcança 10%, é referente ao mesmo nível do deserto do Saara. Não é apenas a baixa umidade que traz problemas à saúde. A alta umidade, valores acima dos 80%, também gera malefício, como a sensação de calor extremo devido à dificuldade de evaporação do suor do corpo, entre outros efeitos. Com as oscilações da umidade relativa do ar, existem faixas etárias que sofrem mais influência na saúde. As crianças e os idosos, principalmente. As crianças por não saberem fazer a limpeza nasal. Então, precisa que fique insistindo no soro fisiológico. E os adultos, por terem uma mucosa mais fragilizada. Os idosos, por ter uma mucosa mais fragilizada. Então, são as duas faixas etárias que precisa estar mais atenta. Na baixa umidade, desidrata mais. Então, é preciso que tenha uma hidratação, muita água, né? Tanto na criança quanto no idoso, que desidrata bastante. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.